Oi rapaziada, olha eu aqui no começo do vídeo. Dessa vez eu quero mandar um salve pra todos os membros aqui do canal. Por enquanto são apenas 6, mas esses 6 fazem parte, cara, de uma história. Agradeço de coração ao Mine122, ao Thiago Extreme, ao Gilmar Ludwig, ao Samuelito Fialho, o Rafael e o Arqueleu também, que é um inscrito muito top aqui do canal, que inclusive ajudou a gente a criar o servidor do Discord. Então se você ainda não tá lá, cara, você tá perdendo muita coisa. Direto eu tô jogando lá com meus amigos, com meu irmão, e a gente pode se encontrar por lá. Então se você quiser ter uma comunicação maior, poder jogar junto também, entra no servidor aí e a gente troca aquela ideia nervosa. Seu nome é Pedro. O mais surpreendente é que esse abatedor é um idoso de cerca de 60 anos. No entanto, se ele tivesse continuado, teria se tornado uma lenda. Agora ele está sendo perseguido por milhares de assassinos e também roubaram todas as economias de sua vida. Ele dedicou a sua vida à organização e agora está em perigo de perder a própria. Ele pergunta aqui ao sujeito se ele não pensa o mesmo, referindo-se a ele como Pedro, e também diz que não importa o quanto ele pense, isso não fazia sentido. Milhares de olhos o procuram apenas para dar um fim em sua vida. Afinal, ele ainda não está morto, ou eles sequer já o encontraram alguma vez. Mesmo que milhares ou dezenas de milhares de olhos o procurassem, nunca o encontrarão. Por quê? Infelizmente o Pedro que estão procurando agora é um outro homem, e ele não pode acreditar no que seus olhos estavam vendo ali. Ele fica ainda mais surpreso ao descobrir que o Pedro tinha estado escondendo para chegar a este ponto, a melhorar de vida. Tudo aconteceu 3 meses atrás, especificamente dentro de uma livraria, onde o idoso acabara de receber uma ligação, dizendo que não podia mais ignorar a chamada, e que se não comparecesse a uma consulta no hospital, a sua vida terminaria em menos de 3 meses. Ele não tinha medo da morte, realmente tinha enfrentado situações de vida ou morte ao longo de toda a sua vida e também dedicou 50 anos dela à organização e realmente não se arrependia de nada. Ele viveu uma vida sem arrependimentos, mas agora ao refletir, percebeu que nunca fez um autorretrato de si mesmo. De repente alguém entra naquela livraria. Era uma bela garota que cumprimenta alegremente o idoso, pois veio comprar alguns livros didáticos para o mesmo. O idoso se vira para recebê-la e diz que vendem todos os livros que tem ali, exceto os que não tem. Isso é óbvio, né? E a garota pergunta se por acaso ele tem os livros didáticos usados, e Pedro responde que sim, todos a partir dos 60 anos em diante. Em seguida, a garota pede os mais recentes desse ano, pois era para o seu irmão mais novo, e Pedro diz que ao julgar pelo uniforme, ela poderia afirmar que ela estava no último ano do colégio. A garota concorda e pergunta a Pedro como é que ele sabia disso, e o mesmo responde que sabe tudo sobre o bairro. Logo a garota fica surpresa ao ver que os livros que Pedro lhe preparou na verdade não eram usados, mas completamente novíssimos. Então ela responde que não tem tanto dinheiro para pagar por todos eles, mas Pedro responde que não precisa mais deles e decidiu dar como um presente a ela. Afinal, o conhecimento nunca é demais. A garota insiste que não podia aceitar, mas Pedro rasga a sacola e com um sorriso caloroso diz que agora eles estavam usados, então ela poderia levar na boa. O velho faz isso porque percebe pelo olhar nos olhos da garota que ela ama muito seu irmão mais novo e pede a ela que seja uma boa com ele, enquanto puder. A garota começa a se referir a Pedro como avô, mas ele prefere que o chamem de senhor, então a garota pergunta se ele já se arrependeu de alguma coisa que fez em sua vida. Em seguida, Pedro responde que quanto mais se vive, mais você se arrepende, mas apesar disso, não há mais nada que pudessem fazer, lembrando de uma pequena garotinha chorando. Ele ainda acrescenta que esta é a única maneira de você e sua filha poderem viver e não se poder fazer nada sobre as coisas do passado das quais se arrependeram. E com o olhar vazio, ele acrescenta que você provavelmente não sabe do que está falando, pedindo-lhe que cuide sempre do irmão mais novo e que não faça algo do qual possa se arrepender mais tarde. Então vire-se e vá embora, e que não pode dar cabo no mesmo. E a garota se pergunta como ele pôde saber disso mesmo estando de costas. Pedro conta que memorizou os rostos de todos os alunos daquela escola. No entanto, ele precisava se certificar de algo. O que o entregou à garota foi o fato de que a escola a que ela se referiu não era mais a mesma, fundada apenas 2 anos atrás, portanto ela não poderia estar no último ano. Além disso, ele passou toda a vida cheirando o aroma de sangue, então um perfume mal feito como aquele não poderia esconder o cheiro de uma lâmina. Isso fez com que a garota se apressasse para atacá-lo imediatamente, mas por conta própria ela se detém, pois apesar de ser quem está armada, ela sente que se o atacar seria ela que acabaria indo de F. Pedro acaba entregando os livros, pois apesar de tudo ele sabe que pelo menos as coisas que disse sobre o irmão mais novo da garota eram verdadeiras. Ele faz isso há 50 anos, então tem um bom senso de julgamento apenas olhando nos olhos de alguém. Pedro pergunta se ela é do mesmo orfanato de onde ele veio, já que os enredos de lá nunca mudam e são bastante previsíveis. E além disso, se a missão deles falhar, ainda teria um plano B. Empurrando a garota com toda a velocidade, ela não entende o que Pedro quis dizer, mas então tudo se torna muito claro. Assassinos caem do teto e começam a atirar indiscriminadamente. Pedro diz que quando uma missão falha, o responsável por ela também deve ser eliminado. No caso, a garota. Então a menina percebe que Pedro foi ferido no abdômen, mas isso não o impede de continuar correndo
dos sujeitos. Rapidamente o Pedro pega uma arma, mas os sujeitos já haviam pegado a garota, atingindo ela em cheio no rosto. Pedro repreende-se por não conseguir mover o seu corpo de acordo com a sua vontade. Então um dos sujeitos se pergunta se ele é realmente Pedro, o grandioso Pedro, e o outro sujeito se junta para dizer que lamenta. Mas parece que o lendário Pedro não é tão bom quanto se tratava de doenças, e ele é conhecido como um homem de 8 pernas. Pedro então diz para eles pararem de gracinha e ficar falando coisas dislexas, e também para contarem a razão pela qual estavam tentando matar. O homem de 8 pernas apenas diz que é porque o chefe não gosta dele, pois se ele sair deste mundo, milhares de perseguidores irão atrás dele, já que a recompensa por sua cabeça é de 6,7 bilhões de dólares. Pedro acha engraçado aquilo, já que esse dinheiro é exatamente o que ele tem no banco, o que lhe custou economizar por toda a sua vida. O homem de 8 pernas diz que agora esse dinheiro estará nas mãos de uma outra pessoa, e começa a rir no mau azar de Pedro. Neste momento ele leva um soco direto e é lançado para um outro lado da sala, e os sujeitos comentam que estavam um pouco excitados, mas não imaginavam que as coisas seriam tão fáceis assim. Nesse momento Pedro deixa um pequeno presente para eles, uma fucking granada, que explode na pequena biblioteca, permitindo ele escapar imediatamente do local. Os caras começam a procurá-lo antes que ele escapasse mais longe, enquanto a garota observa tudo isso diante de seus olhos. Não muito longe dali, tinha um parque infantil, e Pedro estava sofrendo lá. Eu nem pude me defender adequadamente, pensou ele. Com seu corpo completamente destroçado, ele percebeu que já estava velho demais para essas coisas. Sua vida foi dedicada à organização. Enquanto outros seguravam apenas um lápis em suas mãos, ele sangrava 365 dias por ano para aprender a segurar uma faca. Quando os outros aprendiam a usar redes sociais e a internet, ele aprendia a espionar e escutar até os ouvidos sangrarem. Enquanto outros tinham um encontro e aprendiam a amar, ele se tornava um espião russo vivendo com congelamento 24 horas por dia. E quando outros constituíam famílias e levavam uma vida normal, ele lutava no meio de um grupo terrorista para sobreviver. Trabalhou com a vida em risco por anos, mas a situação mudou quando o novo chefe assumiu. Ele planejava nomear Pedro como novo chefe devido à reputação que ele havia construído. No entanto, isso não aconteceu, já que Pedro estava doente e além disso era muito brando. Então ele preferiu dar um pé na bunda de Pedro, e Pedro deixou tudo para trás. Ele não desejava riqueza e honra, perguntando-se se sua vida fosse para sempre foi tão patética, e que não deveriam fazer isso com ele, depois de todo o esforço que ele havia feito. Era muita injustiça, não é não? Ele não podia morrer assim e também não podia deixar que levassem seu dinheirinho, pois esse dinheiro era para alguém especial. No entanto, seu corpo estava em péssimas condições, e o seu tempo havia se esgotado no mesmo momento. Por outro lado, no esconderijo do Homem de 8 Patas, aqueles sujeitos estavam irritados por terem deixado Pedro escapar, e mais do que isso, os 7 bilhões também. Eles se perguntavam por que dariam tanto dinheiro por um simples ancião nos seus últimos dias, e provavelmente era pelo respeito a uma lenda desse calibre. Um deles havia desistido de seu título de campeão de kickboxing, mostrando uma foto de Pedro dizendo que ele próprio acabaria com o velho e se tornaria então bem mais sucedido do que ele. Sabe, esta é a primeira foto em que eu apareço, ou melhor, devo dizer a primeira foto tirada de mim, disse o jovem. Aqueles sujeitos pensaram que era Pedro por causa da roupa semelhante, mas o jovem explicou que ele também não sabia o que havia acontecido, mas que quando acordou já estava naquela situação. Um deles disse ao jovem que ele estava no lugar errado e que um estudante como ele não deveria estar lá. Eu vim porque sei de tudo. Pare de desperdiçar o meu tempo e me leve até o Homem de 8 Patas, disse o jovem. Os sujeitos apenas se entreolharam, pensando que ele era um deles. Infelizmente para o jovem, se alguém do mesmo ramo se apresenta assim tão facilmente, teriam que matá-lo. O protagonista parou o punho do sujeito como se fosse nada, fazendo notar imediatamente a tua força. Pedro lembrou-se do tempo em que foi espancado e zombaram dele. Sim, é isso. Os que dominam o uso de facas são de terceira classe. Os que dominam todas as armas são de segunda classe. Mas os de primeira classe usam qualquer coisa e tudo como arma, pensou Pedro. Vulgo John Wick, né? O sujeito partiu para cima de Pedro, mas este o desarmou com um movimento rápido e o arrastou pelos tentáculos, que o fez perceber que Pedro havia se rejuvenescido. Por outro lado, em um carro vemos um homem de 8 patas conversando com a garota, que agora está ferida e usando um tapa-olho. O homem de 8 patas mencionou que Pedro tinha câncer e que seu tempo de vida estava quase no fim. Enquanto isso, Pedro observa que o esconderijo do homem de 8 patas é um restaurante na estação de ônibus. Várias pessoas não conseguem parar de olhar para Pedro, que está excelente em forma física. Ele pergunta se o que está acontecendo faz algum sentido, e também se perguntava a mesma coisa, mencionando que a ferida de bala tinha desaparecido, juntamente com a dor cancerígena que o incomodou tanto por tanto tempo. Agora ele não tinha mais dúvidas, ele se tornou uma versão mais jovem. Ele aproveitará isso para não ser reconhecido em sua aparência atual, já que o velho que tanto estavam procurando não estava mais em lugar algum. Agora Pedro se prepara para encontrar uma roupa nova e ouve alguns bandidos falando sobre uma garota que pediu dinheiro porque sua mãe estava doente. Mas o que mais chamou a atenção dele foram os trajes que eles estavam usando com tanto orgulho, e ele ficou tanto tempo olhando para eles que um dos bandidos percebeu e abordou ele diretamente. Pedro disse a eles que era uma área para não fumantes e pediu que saíssem. Os bandidos disseram que se ele não usasse termos respeitosos com eles, levaria uma surra, e um deles deu um tapa nele e ordenou que ele saísse dali agora. O bandido estava de bom humor no momento, mas advertiu que se ele continuasse incomodando as pessoas dessa forma, acabaria morrendo em breve. Pedro se afastou, dizendo que não perderia tempo com esse tipo de gente enquanto os bandidos zombavam dele. No entanto, o que ele realmente planejava era prendê-los com os dois. Os bandidos não se intimidaram, pelo contrário, zombaram do que o protagonista tinha feito. Mas com um olhar ameaçador, ele disse que mostraria o que acontece quando não se respeitam mais velhos naquele país. Um dos bandidos pensou em atacá-lo, mas para ele já era tarde demais. O protagonista
protagonista foi muito rápido e deu uma surra neles antes que pudessem reagir. Vendo isso, o outro sujeito perguntou quem diabos ele era e Pedro disse que não conhecia, mas reconhecia pelo menos a faca que ele segurava e disse que ele estava segurando de maneira errada, alertando-o de que se ele a balançasse de maneira errada se cortaria. O matador ficou irritado provocando Pedro e lançou em sua direção, mas o protagonista esquivou dele de passagem e lançou a arma de volta contra o mesmo. Em questão de segundos ele devolveu o ataque e o matador só podia gemer de dor pelo que havia sofrido em questão de instantes. Ele perguntou novamente quem diabos era Pedro, mas Pedro disse que não podia contar, pois se ele soubesse quem era, infelizmente teria que morrer ali mesmo. Ele pediu que o matador tirasse as calças e a partir de agora ele viveria fazendo coisas ilegais para que não causasse mais problemas. Ao verificar a sua conta bancária, Pedro notou que os 7,6 bilhões de dólares não estavam mais lá. Com o novo visual agora, ele disse que apesar de ter pedido para que não tocassem seu dinheiro, eles fizeram mesmo assim e agora teriam que enfrentar as consequências. Atrás dele, uma garota falava sobre ter conseguido uma bolsa do Clube da Glória. Pedro se lembra de que esse é o nome do orfanato onde ele cresceu quando era pequeno e depois de 50 anos ele se tornou um cartel gigantesco que estende a sua influência por todo o mundo. Por dentro eles forçam milhares de crianças e jovens a fazer coisas ilícitas, jurando que ele mesmo derrubará com suas próprias mãos. Por outro lado, vemos um açougueiro falando com o Homem de 8 Patas e o açougueiro diz que ele vai morrer em breve se continuar confiando em Pedro, mas o Homem de 8 Patas ri e diz que quer acabar com isso rapidamente. O outro sujeito envia 4 de seus homens para acabar com o Homem de 8 Patas, de Grupo Wagner, e a melhor empresa militar privada do Oeste. O homem fica confuso sobre o porquê, apesar de estar cercado, o Homem de 8 Patas ainda mantém sua confiança. Ele os ordena que de uma vez por todas acabassem com ele, mas para sua surpresa o homem fica aterrorizado ao ver que os seus olhos testemunharam. Assustado, ele diz ao Homem de 8 Patas que ele não é humano e vemos o Homem de 8 Patas dobrando seu corpo completamente à sua vontade, classificando-se como um homem de chave de nível B com característica de supermobilidade em todo o corpo. Yotsuhiro estava completamente apavorado com o que acabara de ver e pediu que se afastasse. No entanto, o Homem de 8 Patas termina com ele. Além disso, em seu próprio restaurante, o Homem de 8 Patas acabou de chegar, encontrando seus capangas no chão sem evidência de quem teria causado tudo aquilo. No entanto, ele não hesita nem por um segundo e sabe que a única pessoa que poderia ter feito aquilo tudo era Pedro, e fica entusiasmado, pois em breve a recompensa por Pedro seria finalmente emitida. E ele queria tudo para si sozinho, e a garota começa a lembrar que o velho fez por ela, mas agora ela trabalhava para o Homem de 8 Patas. No entanto, para sua surpresa, alguém ainda estava no restaurante e nosso protagonista estava esperando pacientemente. Um garçom pergunta se ele tem alguma reserva com eles, mas ele responde que não e que não tinha nenhuma reserva. O que ele tem é rancor, mas não pelo restaurante, mas por algo maior, cerca de 7,6 bilhões de dólares mais ou menos. Imediatamente, o Homem de 8 Patas ordena que todas as portas fossem fechadas. Ele pergunta ao Prota se de alguma forma ele estava relacionado com Pedro, mas infelizmente para ele, isso não importa, pois não estaria vivo daquele lugar. Ele pensa profundamente como alguém como ele saberia sobre a recompensa de Pedro, se ainda não tinha sido emitida. A garçonete prepara sua arma enquanto o Homem de 8 Patas e Pedro se encaravam. Após um tempo de reflexão, o Homem de 8 Patas oferece duas opções. A primeira é que ele revele o paradeiro de Pedro e deixará vivo. A segunda é que se ele resistir, então morrerá com um único tiro. Mas o protagonista, zombando dele, diz que não precisa de nenhuma das opções e se prepara para degustar o povo, sorrindo enquanto ele revela que na verdade ele é Pedro e foi ele quem matou os subordinados do mesmo. O Homem de 8 Patas, com um olhar aterrorizado, pergunta do que é que ele estava falando, mas o protagonista com tanta confiança se reparte entre eles. Assim, o Homem de 8 Patas começa a duvidar da veracidade de suas palavras, mas ainda pensa que isso é totalmente impossível. Ele pergunta novamente sobre a sua relação com Pedro, enquanto o nosso protagonista observa a garota que se pôs em guarda com uma arma. Ele diz ao Homem de 8 Patas que se ele quiser saber sobre a sua relação com Pedro, há apenas um método: matá-lo. Assim, o Homem de 8 Patas ordena que atirassem nele e garantisse que ele não conseguisse mais respirar. Nesse momento, Pedro golpeia com os palitos em seus pontos vitais, e a garota pensa que isso nem fazia sentido, pois para alguém da mesma idade não há ninguém no Clube da Glória que pudesse fazer aquilo. O Homem de 8 Patas o elogia, dizendo que mesmo que tinha sido sorte, chamou bastante sua atenção, pedindo que se juntasse a eles. Mas isso é apenas uma fachada, pois ele imediatamente atira nele com sua arma. Pedro consegue se proteger com a mesa, mas o Homem de 8 Patas conseguiu perfurar a mesa com a sua arma e ao se aproximar, percebe que o líquido derramado era óleo de pimenta em vez de sangue. Desesperado, ele o procura por toda parte, mas Pedro estava bem em cima dele e cuspiu todo o óleo de pimenta em seu rosto, aproveitando a oportunidade para desarmá-lo e lhes ferir alguns socos bem dados. O Homem de 8 Patas se pergunta se ele é realmente alguém tão jovem e que não pôde fazer nada contra o garoto na frente dele. Ele o torce pelo tornozelo com toda a sua força e o segura, torcendo a metade de seu corpo, e diz a Pedro que ele fez isso durante toda a sua vida, e a diferença de experiência entre eles é grande diante um novato como ele. Com essa confiança, ele pergunta se agora ele entende, no entanto, a realidade. Quem estava segurando não era o protagonista, mas sim o seu subordinado. Com todo aquele óleo nos olhos, ele não conseguia ver claramente, e agora toda a experiência que ele havia adquirido ao longo de décadas dizia que ele seria morto pelo homem que acabara de conhecer. Sua única opção era pedir para conversar rapidamente, e ele pega a garota de tapa-olho e oferece como troca para que deixasse ir, mas mesmo assim, a garota sente medo de ser abandonada, implorando para que ele não fizesse isso. O protagonista então aceita o acordo, mas como era de se esperar de um membro do Clube da Glória, ele pensa muito rápido. O Homem de 8 Patas vai embora dizendo que ela pode ser usada como ele quiser e que fará vista grossa para tudo o que aconteceu hoje. Habilidade especial: mostrar as costas quando acredita que já venceu. Nesse momento, o jovem Homem de 8 Patas
se lembra de que seu instrutor lhe disse: você sempre enfrentará oponentes fortes, então precisa subjugá-los quando eles se distraírem. A partir desse momento ele sentiu que nunca perderia para ninguém, agarrando o tornozelo de Pedro e torcendo a metade do corpo do protagonista. Em seguida ele também se lembra que o seu instrutor foi Pedro e agora não tem mais dúvida de que são as mesmas pessoas. Suas últimas palavras foram: não há ninguém que conheça Pedro e que ainda esteja vivo após esse evento. Em outro lugar não havia dúvidas, a morte do Homem de 8 Patas estava confirmada. Ele matou 4 assassinos bem treinados sem deixar um único rastro, e uma recompensa de 7,6 bilhões e uma missão de nível S. Logo ele avisa todos os assassinos da Glória que a partir daquele momento caçar o Pedro estava permitido. Na cidade uma garota apontava para cima e todas as pessoas se viravam naquele momento. Nosso protagonista também estava lá para testemunhar o anúncio que fizeram sobre ele. Por favor, ajudem os idosos com uma refeição quentinha, colocando o número para que aqueles que quisessem doar pudessem fazê-lo. O protagonista pensou que não era necessário que ficassem o procurando, pois ele iria diretamente até o dono do anúncio. Ele sabia que precisaria de reforços para enfrentar o Clube da Glória e pensou em uma mulher bastante peculiar. À noite, ele dirigiu-se a um banheiro em demolição e se perguntou por que sempre há um aumento no número de pessoas naqueles lugares. Passando por algumas pessoas, ele finalmente encontrou uma porta escondida e ao entrar ficou surpreso com a luxuosidade e a beleza do lugar. No entanto, não demorou muito e alguém apontou uma arma para o seu pescoço. O protagonista diz que mesmo que tenha tudo isso, nada disso servia, e a razão porque ela era cega. A mulher menciona que depois de muito tempo parece que terá que se livrar de mais um cadáver. Cheirando, ela percebe que essa pessoa é bastante jovem, mas não tem cheiro de álcool e nem parece ser um dos mendigos que passavam por ali. O que mais a intriga é que ela consegue sentir intenções assassinas vindos dele, e sem hesitar o ataca, pensando que ele foi enviado pelo Clube da Glória. Pedro esquiva cada um dos ataques da mulher e pergunta ao protagonista se ele nunca ouviu uma mulher cega como ela. Pedro a segura pelo corpo e submete no chão. A mulher elogia isso, pois não pensou que o Clube da Glória tivesse alguém como ele. No entanto, o que mais a intriga é que ele não tem intenção de matá-la. Aproveitando a distração, o protagonista, em vez de atacá-la, decide brincar com ele. Depois de alguns truques e esclarecimentos, a mulher não podia acreditar que Pedro realmente tinha rejuvenescido. Ela o toca em todo o rosto, se perguntando como isso era possível. Ela então se lança no chão para ver se realmente pode rejuvenescer como Pedro, pois agora que conheceu alguém assim, ela também queria tentar. Depois que Pedro lhe fez um galo na cabeça, a mulher mais calma pergunta como é que ele planeja enfrentar o Clube da Glória sozinho. Pedro conta a ela que graças ao fato de agora estarem procurando por ele, é sua oportunidade de se tornar novamente um assassino do clube e acabar com tudo desde a raiz. E ao ser perguntado sobre o que estava falando, depois de pensar um pouco, percebe que isso seria como planejar a captura de Pedro nas mãos do próprio Pedro. Ela diz que ele dá muito medo, mas Pedro menciona que ela é quem mais dá medo nele. A mulher então diz que isso é impossível, já que para ser um assassino do clube, primeiro você tem que se formar no mesmo orfanato. E mesmo que o Pedro do passado tenha cumprido esse requisito, o Pedro de agora era apenas um estrangeiro. No entanto, com um sorriso, Pedro diz que há uma maneira. Enquanto isso, no Instituto da Glória, algumas garotas estavam se maquiando para chamar a atenção do nosso protagonista. Elas murmuram que esse estudante é um estrangeiro chamado Kim Song-gu. Envergonhadas, disse ao protagonista que devem ir ao auditório. A escola foi fundada pela Fundação da Glória, chamada de Escola Secundária Nova Glória. Do exterior parece ser uma escola normal, mas o verdadeiro propósito de sua existência é fomentar assassinos. É uma escola secreta que treinava os mesmos ofensivos. É a única maneira de se tornar um assassino do Clube da Glória, por isso o protagonista se inscreverá na classe intensiva de assassinos. No auditório, Prota se comunica com a mulher cega e pergunta se há alguma maneira de entrar. Em seguida, conta que é uma forma que acontece raramente, mas chama a atenção deles. A mulher e o cachorro ficam surpresos. O protagonista se apresenta na frente de todos os estudantes sem nenhum remorso e diz que ele é um assassino, pois só assim os assassinos de elite irão reconhecê-lo. Todos na escola ficam surpresos com a palavra do protagonista e Pedro diz a ele que a partir de hoje estará sob sua proteção. Um valentão empurra uma garota que estava filmando e em questão de segundos o Prota estava cercado por vários assassinos. O maior deles pergunta se ele está flertando com Jedin, mas o protagonista não entende a referência e do nada deixa cair lágrimas chamando-o de idiota. Por um longo tempo, seus olhos estiveram fixos em apenas uma mulher, Jedin, a namorada de Jizou, que estava namorando há 22 dias. Para ele, eles eram o melhor casal da escola secundária Nova Glória, mas hoje sua namorada foi roubada por Pedro e ele não hesita em socar o Prota. Yang controlava todo o distrito de Mapa com apenas os seus punhos, mas pela primeira vez ele sentiu a morte e lamentou não ter conseguido proteger a sua namorada. O protagonista para o seu punho a poucos milímetros de acertá-lo e em vez disso dá um toque na testa dele, fazendo ele cair de rendido. O professor chega até eles para repreendê-los, dizendo que não devem brigar, pois essa é uma escola sagrada. Em seguida ele repreende o protagonista e seus pais por educá-lo dessa maneira e o leva embora. Enquanto isso, uma pessoa misteriosa pergunta a outro o que devem fazer e se deveriam investigar mais sobre esse novo estudante. No entanto, o outro diz que é melhor matá-lo. Enquanto isso, o protagonista é levado pelo professor para um outro lugar e vemos a garota que trabalhava para o Homem de 8 Patas se perguntando o que Pedro estava fazendo ali. Ela instantaneamente pensa que ele provavelmente queria se livrar dessa escola e mais tarde o protagonista se senta ao lado dela, cujo nome é Yonbi. Então ela pergunta por que ele estava ali, mas, mais importante, o protagonista pergunta como diabos ela vai comer tudo aquilo. Ela lembra da última vez que o viu, quando ele perguntou se ela queria viver, mas a condição para deixá-la viver era que ela dissesse aos membros do Clube da Glória que o velho Pedro havia derrotado o Homem de 8 Patas junto com seus subordinados. A garota pergunta por que ele veio procurá-la se ela manteve a sua promessa e palavra. No entanto, o Prota diz que não veio por ela,
dela. Em seguida, a garota dispara que por culpa dele a empresa dela está vigiando a mesma e pede ajuda a ele, já que estão no mesmo barco. Enquanto sai, ele diz que conta com ela e chama de Legiona. A garota se vira e pergunta como ele sabe o verdadeiro nome dela, mas Pedro já havia sumido dali. Enquanto isso, ocorre uma competição de atletismo no Novo Começo e o cara se apresenta como Jonathan, o homem apelidado de Imbolt da escola secundária Nova Glória. No entanto, parece que hoje será o dia de sua aposentadoria, devido a esse novo aluno transferido, aquele bastardo. Enquanto as meninas torciam por Pedro, alguém o observa de longe e Imbolt estava sendo consolado por Jenk. Todos ficaram impressionados com a visão que Pedro tinha. Nas provas de culinária, todas as garotas queriam ser as parceiras de Pedro. Ele terminou esculpindo um coelho perfeito só com maçãs. Então, o que você pretende fazer, valentão? Ele diz ao professor que não quer limpar enquanto um deles o filma, pois planejava incriminá-lo com as palavras que ele não tinha dito. O professor não se deixa intimidar por eles, então o valentão fica cansado e o joga no chão, ameaçando processar e revogar a sua licença de ensino. Todos riem dele, mas o protagonista vai jogar o lixo e pergunta se bateram no professor. Eles se colocam em sua frente e querem dar uma lição nele, e o prota apenas pede para que saíssem do seu caminho, mas eles não ouvem e cuspiam na cara dele. Assim, agora o prota estava um pouco irritado, mas ainda assim se conteve, e o outro garoto o ataca, e o prota simplesmente esquiva de todos os ataques do valentão. O outro garoto tenta atingi-lo com um tijolo, mas o protagonista o quebra com um único golpe, como se fosse nada. Depois de mostrar a diferença de força, o protagonista pede para que eles se desculpassem com o professor, e diz que a justiça sempre prevalecerá. Mas o protagonista diz que é por isso que ele venceu, e também pergunta ao professor se ele estava bem, mas ele estava tremendo pelo que o protagonista tinha feito. O prota pega o celular que eles deixaram para trás e o professor o critica por brigar na frente dele, mas o mesmo responde que ele deveria ter agradecido por não ter usado a força total. A gravação que fizeram do professor instantaneamente faz com que aquele professor dê um chute no protagonista e sorri, pois sabe que o protagonista não é uma pessoa comum. A prova é que ele não derrubou nenhuma única gota de sangue quando brigou com os estudantes. Ele pergunta ao protagonista onde o mesmo aprendeu a lutar, ou melhor, porque ele aprendeu alguma coisa assim. Com um olhar cheio de ódio, o protagonista responde que quer se vingar de pessoas como ele, de todo o Clube da Glória, que roubaram sua vida, sua casa, sua família e também o seu dinheiro. Ele perdeu tudo que havia acumulado com tanto esforço e agora estava praticamente morto em vida. O professor pergunta se ele tem interesse em se juntar ao Clube dos Voluntários, e o protagonista responde com um sorriso dizendo que tem esperado por isso o tempo todo. Ele era a pessoa que estava seguindo o prota, chamando de instrutor de assassinos do Clube da Glória. Revelam também que a classe do treinamento de assassinos é chamada de Clube de Voluntários. O professor diz que para um estudante transferido ele é bastante comum, mas mesmo assim não terá uma vida fácil. Ele os dá as boas-vindas ao local onde os assassinos da Glória são formados, o Clube dos Voluntários. Quando abre a porta, Pedro se pergunta se aquele é realmente o Clube dos Voluntários, e também pergunta por que não conseguia parar de olhar para Ibai, piscando para ele de forma desmascarada na frente dos outros. Ebi ou Ibai, sei lá, não tem certeza se ele realmente piscou para ela, ou se algo entrou no seu olho, ou se ele estava tentando dizer que a mataria. Então ele se apresenta para todos, mas internamente pensa que o lugar tem uma aparência bastante comum. Dois dos alunos da classe lhe dizem que aquela não é uma calorosa recepção e que não se importavam com seu nome. O protagonista pensa que pelo menos esses dois parecem estar em forma. Um deles menciona que só é permitida a entrada de pessoas do orfanato e pergunta por que ele estava ali então. Em seguida, o professor sugere fazer uma simples festa de boas-vindas, mas os outros pensam que seria bom fazer socos de gangue a socos. Enquanto se preparam para pegar as suas armas, os outros dois dizem para parar, e Ebi disse que eles se acalmassem, pois se não fizessem estariam mortos. O grandalhão disse que só deveria sair do seu caminho, senão ele acabaria sendo espancado junto com o protagonista. Eles perguntam ao protagonista se ele sabe lutar, e ele responde que sim, e que tem alguma experiência. Ambos lhe dizem que isso não seria suficiente então. Dizem que essa será sua última luta, e Pedro bloqueia ambos com apenas as suas duas mãos, e um deles diz que este não é um lugar para pessoas como ele, pois ele não tem ideia de por que estavam arriscando suas vidas. O outro segura sua perna e diz que a razão é para se tornar o melhor assassino do mundo como ele, mas eles se perguntam de quem estavam falando, e se referem ao discípulo Pietro, e que não há um lugar para um novato como ele. Eles acabam se separando e Pedro diz que já está cansado disso, e se prepara para lutar, dizendo que ficou irritado com eles falando, desafiando uns a se irritarem. Eles respondem dizendo que ele não tem ideia do peso de seus 18 anos de vida, mas Pedro os encara, pois viveu 65 anos. No final, os irmãos Douglas são elogiados por seus colegas, dizendo que o novato não pôde fazer nada e foi embora. Ebi segue o protagonista e pergunta se ele está subestimando o Clube dos Voluntários e que pelo menos não pode enganá-la, pois ela observou antes e em nenhum momento ele aplicou força em seu soco. O protagonista diz que sempre dá o seu melhor, mas Ebi diz que ele está mentindo e que tem provas. Ela o encurrala contra a parede e pergunta qual é o motivo, e mesmo que ele já seja suspeito por estar na escola, o que é que ele ganhava escondendo a verdadeira força dele. Ebi diz que realmente queria saber disso e o protagonista usa uma desculpa de que era a hora do almoço, e ela diz que já era meia-noite, por isso ele deveria parar com esse papinho. Em uma estação de ônibus, um homem está feliz porque foi pago $1 bilhão para ele apenas para alugar um ônibus, mas fica surpreso ao ver que só havia uma única pessoa. Ele pergunta sobre os outros, mas o homem diz que ele será o único, pois como pode ver, ele tinha muitas coisas para fazer. O motorista tenta ajudá-lo com as malas, mas o homem tira as mãos dele de sua mala e o desafia a adivinhar o que há nelas. Assustado, o motorista dirige com medo enquanto o homem tranquilamente o observa, pois conseguiu ver algo em uma de suas malas, e algo se mexia muito dentro delas. Na aula, o professor atribuiu uma nova missão ao grupo,
uma missão de presidente do grupo da EJA, que é um dos maiores patrocinadores da Glória. A equipe que tiver sucesso receberá um certificado de voluntário com a recomendação do presidente, ou seja, se tornará oficialmente um assassino. O professor conta que recentemente houve sequestro de adolescentes. O problema é que um desses garotos é o único filho do presidente. Um estudante pergunta por que eles não chamam a polícia, e a resposta é simples: o presidente Choi quer vingança, e tudo que ele tem que fazer é salvar o seu filho, pedindo-lhes para levantar a mão àqueles que desejam participar. No entanto, muitos deles começam a duvidar, já que algo tão grande normalmente seria designado a assassinos mais experientes, e é estranho que eles sejam designados para isso, mas os irmãos dizem que obviamente cuidarão desse assunto e riem, pois eles não serão os únicos. O protagonista e Abby também aceitaram essa missão, embora Abby esteja um pouco chateada porque o protagonista levantou a mão ao mesmo tempo que ela. Ambos estão prontos, mas o protagonista diz que primeiro ele tem que fazer algo. Finalmente ele teve a chance depois de entrar nessa escola. Mas por que diabos eles estavam recuperando o sequestrado em um parque de diversões? No parque de diversões, Pedro e seus colegas observam um desfile de lindas garotas e os irmãos se perguntam por que aquelas garotas estavam de biquínis em um parque. Isso acontece porque eles nunca saíram para lugares como esse e o protagonista e Abby os olham como pervertidos. E ela começa a se perguntar por que o filho do diretor estaria em um lugar daqueles. Enquanto Pedro é convidado para gravar um TikTok, ele não tem ideia do que isso seja, o que nos mostra um flashback do professor mostrando a localização onde tem o filho do diretor. A última informação sobre ele é que foi visto em um lugar chamado Mundo Azul. No entanto, Abby estava confuso porque não sabia onde ficava esse lugar. E Pedro a vê como alguém que pode fazer de tudo, e ele diz a ela para segui-lo. Ao chegar à atração, um dos funcionários diz que apenas aqueles que fizeram uma reserva poderiam entrar, e pedem educadamente para que eles saíssem. Os irmãos se irritam com o funcionário, mas Abby os compreende, pois eles nunca foram a um parque como esse e ela também não. Ela usa o telefone para fazer uma reserva em alguns jogos para que eles não percam, e os irmãos reclamam achando que ela veio apenas para se divertir. No entanto, eles parecem estar se divertindo mais do que ninguém, jogando a maioria dos jogos para crianças. Vendo assim, Pedro e Abby decidem participar de um jogo de tiro. O responsável pelo jogo ri deles e dá uma tentativa gratuita, pois sabe que há pesos embaixo dos objetos que os impedirão de derrubá-los. Abby menciona que nunca viu uma arma tão falsa como aquela. Depois disso, ele sai agradecendo ao atendente pelos prêmios que ganharam. Enquanto eles estão no parque de diversões, Pedro percebe que todos estavam animados e empolgados por estar ali, porque é muito provável que eles também tenham passado sua infância da mesma forma que ele. Abby se separa deles porque quer comer algo por conta própria, mas de repente ela recebe um sinal nos iPods do filho do diretor, perguntando se por acaso ela recebeu um sinal assim em seu celular, e começa a acreditar que o garoto estava lá. No entanto, ela se pergunta por que o sinal vinha do banheiro das mulheres. Ela decide agir por conta própria e ao entrar observa uma outra garota se arrumando no espelho, e pergunta a ela diretamente sobre os iPods. Com um sorriso encantador, ela pergunta onde ele conseguiu os iPods, alertando seu namorado. Ela diz que a Rumbi tentou atacá-los pelas costas e o grandalhão se aproxima dela, chamando ela de ladra. Abby tenta explicar que é um mal entendido, mas o grandalhão começa a agredi-la. Enquanto isso, a outra garota ri descaradamente, e ele pensa em continuar batendo nela até ficar satisfeito. Enquanto isso, o protagonista e os outros garotos se perguntam onde diabos aquela garota foi parar. No entanto, eles não estavam muito preocupados não, pois Pedro sabe que Abby não é tão fraca quanto parecia. Vemos como ela se lança sobre o grandalhão, segurando-o pelo ombro e diferindo uma enxurrada de ataques em todo o corpo dele. Ela até pensa em enfiar a pá em algum lugar, mas decide parar no último momento achando que seria demais isso. Obviamente, né, querida? Ela pergunta novamente o que ele sabe sobre os iPods, e agora não tem intenção de ser mais gentil com ele. Pedro olha para o celular enquanto recebe olhares de todos por sua aparência atraente, e Abby chega com eles dizendo que encontrou os iPods do filho do diretor e o local onde foram encontrados. Pedro menciona que parece ser o mesmo lugar que ele pensou, e ele os faz pensar que aquele é um local com muita gente observando, e o único lugar onde alguém poderia ser sequestrado é onde quase ninguém olha, e onde não é estranho gritar ou ser atacado por alguém. Ele aponta para a casa mal assombrada, que está sempre com lugares disponíveis, apontando ao mesmo tempo naquela direção. Os irmãos querem levar todo o crédito, por isso são os primeiros a entrar, mas Pedro e Abby já estão na frente, e um dos irmãos não para de segurar Abby. Pedro faz uma pausa por um momento, dizendo que há alguma coisa muito estranha naquilo tudo, e desde que entrou não viu ninguém pedindo para que se preparassem, o que significa que a missão deles acabou de começar. Eles caem no chão devido ao gás que se espalha no local, e na escola o professor implora ao instrutor para entrar em contato com os alunos, mas eles não atendiam as ligações. O instrutor menciona seriamente o nome de Park Sand, dizendo que essa não era uma missão tão simples. Aquele homem foi considerado um candidato a apóstolo, e a única razão para ele não ter se tornado um foi que a Glória não conseguiu contê-lo, então ele foi expulso. O instrutor pede ao professor para não se preocupar tanto, já que eles aprenderam muito em seu treinamento, mas ele, trêmulo de medo, diz que não. Enquanto isso, com Abby e Pedro, o cara de óculos confessa que usou cloroforme para fazê-los dormir, um anestésico comum usado em filmes. Ele sabe que quando alguém desmaia, sua boca fica aberta, então por que a boca de Abby estava fechada? E o professor menciona que eles de alguma forma precisavam pará-los, porque Park Sand é muito cruel. Afinal, foi ele quem cortou a perna do professor, e o instrutor angustiado agora queria salvar os seus alunos. Abby abre os olhos e pensa que parece ter sido descoberto, porque se eles caírem nas mãos dele, definitivamente o mesmo não hesitará em cortar as suas pernas. Então ele corre em direção à garota, mas para antes de atacá-la, porque o seu celular começa a tocar. Ele atende o celular e percebe a voz do professor, e o professor reconhece sua voz e o ameaça de morte se ele fizer alguma coisa com algum de seus alunos. Sangue o cumprimenta, pois faz tempo que não ouvia, e diz que quando ele chegar lá, ele apostaria quantas pernas eles teriam. Se ele adivinhar certo, deixará o filho do presidente vivo,
vivo e lhe dará o que quiser, e o professor não para de tremer diante das palavras que acabara de ouvir. Ele diz que deve se apressar, pois ele também começará imediatamente, e Abby se pergunta se o protagonista realmente estava dormindo, já que ele parece ter a boca aberta. Ela queria acordá-lo à força, mas o protagonista pergunta o que diabos ele estava fazendo, já que ele nunca nem sequer esteve dormindo. Ele diz a ela que queria acordá-lo com o cheiro de seus pés, e então ele ensina o protagonista como se libertar de situações como aquela. No entanto, Pedro já tinha se libertado por conta própria, pois desde o início estava planejando agir quando necessário. Pedro começa a chamá-la pelo seu nome verdadeiro de Yuna e pergunta se ela gosta de apostas. Os irmãos zombam do sujeito, já que ele parece o homem de negócios, e pergunta diretamente onde ele estava mantendo o filho do presidente. Novamente ele pede para apostar e os irmãos aceitam a aposta, enquanto o professor se dirige rapidamente para o local, pensando que nunca devem aceitar as apostas dele, porque se perderem ele cortaria a perna dos ambos. Os irmãos o encaram e do nada se despiram, dizendo que os deixarão em cadeiras de rodas. No entanto, ele deixa cair uma faca e diz que as apostas só são divertidas quando são justas. Um deles se lança contra ele, dizendo que se arrependerá, já que facas são sua especialidade. Eles têm um duelo de vida ou morte com facas, mas rapidamente percebem algo estranho sobre aquele homem. Apesar de terem a mesma faca, as deles não têm fio. Pedro e Abby chegam no local do confronto, mas os irmãos gritam para eles não se aproximarem, pois aquela é a luta deles, e se eles nem sequer conseguissem ganhar, que chances eles teriam então? Os dois ficam sérios e mencionam que passaram no último teste chamado Mês do Inferno, uma prova na qual começaram sem água ou sem comida, e os únicos suprimentos que têm são uma pistola com uma única bala. Eles têm que sobreviver em um lugar cheio de bestas famintas, e durante essas provas, as balas são usadas de várias maneiras, seja para caçar, trair um companheiro ou até mesmo para si próprios. Eles não sabiam se teriam sucesso, mas uma coisa era certa, eles não queriam que suas vidas terminassem naquele lugar. Eles se esforçaram muito e sempre guardaram sua bala até o último momento. Foi só no final do mês que descobriram que dos 181 alunos da escola, apenas eles haviam passado. No entanto, eles ouviram uma história chocante sobre Pedro, o apóstolo. Ele tinha um recorde sem precedentes, pois não havia usado nenhuma bala em seus 58 anos. 10 anos se passaram desde então e eles se dedicaram a seguir o exemplo de Pedro para se tornarem os melhores. E Pedro calmamente observa enquanto os dois atacavam Sangdo. O maior avança contra ele e o imobiliza, enquanto o outro o ataca pelo ar, dizendo que ele se arrependerá de ter lhe dado a faca. Sangdo apenas ri e o segura firmemente com uma mão, pois se não tem uma lâmina com a qual cortar, usará as mãos para perfurar. No entanto, o irmão maior pega a faca do outro e ataca rapidamente. E eles querem ser como Pedro, realmente acreditavam que podiam fazer isso quebrando a lâmina em pedaços. Aquela arma é chamada de Kuri, e ele passou toda a sua vida treinando com ela. Mais rápido do que uma espada normal e mais pesado do que um machado também. Essa é a arma ideal definitiva, e Park Sang-doo, o ex-assassino da glória, com habilidade de esgrima. No entanto, os irmãos não se intimidam, e se eles também não têm filo em suas lâminas, Sang-doo ataca os irmãos e os corta em questão de segundos. E ele é um completo monstro, e antes que eles percam a consciência, ele diz que ainda há uma aposta a ser cumprida e começará com uma perna de cada vez. O professor grita para ele não tocar neles, e ele só está causando tensão já que não estava perto dos garotos. Yuna grita para ele parar e o protagonista sugere uma aposta, chamando a atenção de Sang-doo e dobrando a aposta dos irmãos. Pedro apostou suas duas pernas e um braço e o próprio pescoço. Sang-doo ri pensando que afinal eles pertencem à glória, então ele aceita a proposta, atirando a arma para Pedro. Ele diz novamente que as apostas só são divertidas quando são justas, e Yuna grita para Pedro não aceitar, pois é impossível que ele vença com a sua própria arma. No entanto, Pedro pega uma tampa de metal dizendo que é o suficiente, e Sang-doo zomba dele dizendo que ele é bastante engraçado. Ele se lança com tudo em direção a Pedro, dizendo que não será gentil simplesmente porque ele é jovem, e Pedro desvia dos ataques, pensando que a intenção do protagonista provavelmente é usá-lo como escudo, mas até onde ele resistirá aos ataques com aquela arma simples de metal. O professor menciona que Sang-doo tirou tudo deles, da mesma forma que naquele dia ele apostou com uma senhora se sairia vivo ou morto daquele lugar, e atrás dele vários assassinos com motosserras o cercaram completamente. E o professor era um deles, dizendo a ele que causou muitos problemas para a glória, e o forçou a renunciar para acalmar a ira de seus superiores. No mundo deles, eles eram uma equipe de assassinos veteranos com uma classificação B ou superior. Não importa quão rápido ou quão bom Sang-doo seja, ele deveria achar difícil enfrentar 5 pessoas de classificação B sozinho. No entanto, as habilidades dele mostrou com a faca naquele dia pareciam ir além da compreensão humana, e naquele dia, ele também havia apostado sua vida. Morto como assassino, pois não importava se a motosserra era poderosa ou fraca. O importante é que quando ele a segura, ela se transforma em uma pessoa completamente diferente e bastante perigosa para qualquer um. Ele teria quebrado ao meio a bandeja que Pedro estava segurando, fazendo com que Yuna ficasse alerta, pronta para atacá-lo a qualquer momento. Mas com suas próprias mãos, Pedro comprime a tampa e agradece a Sang-doo, pois agora ele teria uma arma bastante boa. Sang-doo menciona que ele não é um estudante comum, mas por dentro ele pensa que talvez tenha sido uma coincidência, e que na real quando ele viu isso acreditou que os seus cortes haviam acertado repetidamente. Mas de repente, em questão de milésimo de segundo, o protagonista havia recuado, e Sang-doo se perguntava se ele realmente era apenas um estudante. Ele lança sua jaqueta para Pedro, dizendo que truques assim não funcionarão com ele, mas ele mesmo tem que verificar uma coisa, tampando a visão de Pedro enquanto ataca. E desta vez ele tem certeza que conseguiu cortá-lo, mas de repente Pedro já não estava mais à frente dele, e sim atrás. A sensação que ele sentira de cortá-lo era na verdade uma almofada. Pela primeira vez, ele havia sentido a sensação de que estava prestes a morrer, e pergunta se ele era apenas um estudante comum realmente. Agora ele havia entendido desde o início, Pedro estava mirando em seu pescoço com aquela arma. Além
Além disso, a velocidade de Pedro era algo que não conseguia acompanhar, e ele também estava enfrentando um completo monstro. Yuna fica imóvel ao ver os movimentos de Pedro, pensando por que Sangdo parece tão lento em comparação ao mesmo. Se essa luta continuasse assim, Pedro provavelmente ganharia. No entanto, ao mesmo tempo, ela percebe que o protagonista foi ferido, já que Sangdo havia sacado outras duas armas. Notando que essa era uma nova arma, ela não triplica o peso de uma faca comum, então agora a velocidade não é mais uma vantagem para Pedro. E aos olhos de Yuna, ele agora é completamente diferente do que era alguns momentos atrás. No entanto, há algo muito estranho em tudo isso. Sangdo planeja a faca como se fosse uma espada e ataca Pedro, colocando toda a velocidade e força em seu braço direito. Porém, ele a solta no final, dizendo que algo assim não faz sentido, porém pergunta se suas mãos perderam sua mobilidade. Sangdo finalmente entende que o protagonista nunca teve a intenção de cortar o seu pescoço com aquela arma, pois desde o início ele mirava nas suas mãos. Ele pergunta o que ele fez mencionando os músculos flexores, músculos extensores e vocais, nervoso mediano e nervoso radial, e também o nervo ulnar. Todos esses são os músculos e ligamentos necessários para mover a mão e apertá-la, e ele havia cortado cada um deles. Ele havia estado fazendo isso desde o início da luta, pois nunca teve a intenção de matar o cara. Sangdo agora estava completamente abalado, porque para ele, a pessoa à sua frente não era apenas um estudante ou apenas uma criança. Ele se pergunta quantas pessoas ele matou até o momento. Como disse antes, não poderia contar com uma lâmina de ferro, apenas usando essa tampa. E a partir de agora, Pedro mostraria a ele como quebrar uma pedra com aquelas luvas de cozinha. Mas antes disso, vemos um flashback de um incidente em que um grupo de garotos estavam intimidando, que ocupava a maior parte de sua infância. Ele imaginava matá-los todos os dias, mas não tinha coragem nem força para resistir. Até que ocorreu um incidente. Um dos garotos que estava intimidando lhe disse que se ele conseguisse vencer aqueles furiosos cães, nunca mais o incomodaria. E naquele momento, quando ele só pensava em morrer, as palavras "eu e você" o salvaram. Sangdo não sabia a razão, mas estava certo de que quando apostava sua própria vida, ele ficava muito mais forte. Dopamina, serotonina e adrenalina inundavam completamente o seu corpo, sempre que ele arriscava sua vida, já que as apostas lhe abririam um mundo de possibilidades. Até aquele dia ele havia vencido todas, acreditando que era o mais forte do mundo. No entanto, não conseguia entender o que diabos estava acontecendo agora. Enquanto Yuna assistia angustiada, Pedro continuava a golpear Sangdo, que neste momento temia mais do que qualquer coisa. Ele tirou uma granada, mas o seu corpo tremia de medo, ameaçando explodi-la perto de todas as malas onde os adolescentes estavam. Pedro ficou confuso ao vê-lo, e ele disse que o filho do presidente estava dentro de uma dessas malas, e que era bastante cruel. Yuna pensou que ele era um completo louco ao fazer isso, e que se tudo explodisse seria o fim para todos ali. Então ela aponta para umas tubulações de gás que passavam pelo teto e diz que se isso explodisse, todos morreriam juntos. Portanto, se ele não quisesse morrer, deveria se ajoelhar e pedir perdão. Para Pedro, essas palavras não afetaram, e ele rapidamente enfiou a granada na boca de Sangdo, dizendo-lhe que se ele já tivesse usado uma, deveria saber o que era. Ele tirou o pino da granada e disse que se ele não queria morrer, deveria apertar bem a mandíbula, mostrando que era uma verdadeira ameaça, e se fosse fazê-lo, deveria fazer daquela maneira. Ele o golpeou nas costelas enquanto ele suportava a pressão da arma, mas Sangdo teve que aguentar, porque apesar de tudo que ele havia feito, ainda se agarrava à ideia de querer viver. Pedro recolocou o pino na granada e pediu-lhe que se levantasse, pois ainda não tinha terminado. Sangdo pediu a Pedro que o deixasse empatar enquanto chorava de vergonha pelo que havia acontecido, e Pedro e Yuna olharam para ele com uma expressão de piedade. De repente, o professor chegou gritando para saber se eles ainda estavam vivos e pedindo que nada de ruim tivesse acontecido. Ao ver o que tinha ocorrido, ele se perguntou se aquele à sua frente era o Sangdo que ele conhecia, pois não se parecia em nada. Sangdo implorou que o salvasse e após tudo que tinham passado, o caso do filho do presidente finalmente chegou ao fim junto com os outros garotos. Sangdo, ainda naquela situação, continuava pedindo para que o considerasse um empate. No final das contas, ele foi levado para a sede da glória, e naquele mesmo dia sua vida como assassino chegou ao fim. A pessoa que atormentou os pensamentos do professor por tanto tempo finalmente havia terminado, e ele se perguntou como aqueles garotos conseguiram essa proeza, enquanto os irmãos se gabavam de que seu ataque em conjunto tinha funcionado contra o cara. Sangdo e Pedro diziam a Yuna para se cobrir bem, pois ela poderia pegar um resfriado, e o professor apenas ficava olhando para ele. Embora soubesse que se perguntasse a Pedro o que havia acontecido, ele não diria a verdade. Enfim, eles haviam se tornado profissionais completos, mas não estavam satisfeitos com o fato de terem sido classificados de nível D. Pedro mandava que eles se calassem e parassem de reclamar, enquanto desciam o elevador até o subsolo. Ao chegarem, eles pensaram que iriam morrer nas mãos daquela mulher que estavam à frente dele. Eles estavam muito em forma. Então tentaram sair de lá o mais rápido possível, mas uma linda garota os informou que estava esperando por eles. Agora os irmãos queriam ficar mais tempo no lugar, e a garota pediu que eles a seguissem, embora estivesse principalmente se referindo a Pedro. Enquanto os conduzia, ela disse que o presidente estava muito interessado neles, já que haviam salvo seu filho e o herdeiro do grupo da Asia. Claro que os recebeu com um grande banquete para que se sentissem confortáveis durante a estadia. Além disso, ele presenteou-os com trajes luxuosos, e Yuna não sabia se estava olhando para Pedro ou seu próprio traje, mas pareciam ficar bem neles. Os irmãos se orgulharam do fato de que o presidente ter dado a eles todas essas coisas por mérito. Eles se perguntavam o que mais receberiam. A garota abriu uma grande porta e disse que o prato principal estava à frente deles, e os irmãos ficaram corados ao ver tais belezas. Ao mostrar o que era, havia prateleiras cheias de todos os tipos de armas da mais alta qualidade, já que o grupo da Asia é uma empresa militar com a melhor tecnologia do mundo. O diretor deu a ordem para eles pegarem quantas quisessem, e os irmãos acharam que não precisavam delas, já que queriam ser como Pedro, o apóstolo. No entanto, eles encheram todos os seus trajes com todas as armas possíveis,
dizendo que era o suficiente para começar, e a garota sugeriu que enviasse as armas para eles pelo correio, e Yuna fica surpresa ao ver as facas na sala, e questionou se merecia coisas tão caras assim. Decidiu pegar uma, mas depois desistiu, lembrando-se do dia que não pôde fazer nada além de ver Pedro cuidando de tudo sozinho. Ela pensou que não merecia, e a outra garota perguntou ao Pedro qual era a arma que ele escolheria, e em seguida ele pega uma caneta tinteiro, dizendo que era tudo que ele precisava. A garota corou, querendo julgá-lo, mas não conseguindo, pois pensou que Pedro era atraente demais, e de repente o presidente o chamou. Os irmãos acharam que eles receberiam agradecimentos pessoais, mas a garota disse que o presidente só queria ver o Pedro. O presidente pergunta a Pedro do que ele achou das comidas e das roupas, mas Pedro apenas responde com outra pergunta, dizendo que não entende por que o presidente queria os vê-los pessoalmente. O cara em seguida disse que não era nada em particular. Enquanto se aproximava, Pedro disse que estava bem, que se houvesse uma razão específica, então logo ele descobriria.